Bom dia a todos. Como falei, ontem, hoje, continuando a oração do Pai Nosso, eu estaria falando de uma das partes que eu não falei antes, porque essa parte me mexe muito comigo, né? E é a que diz que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, isso para mim é muito difícil, porque uma das maiores dores que eu tive na minha vida, hoje tenho 44 anos, foi o dia que perdi meu filho, meu primogênito. Ele nasceu prematuro, e após alguns dias ele estava bem, segundo os médicos, era só ele ganhar peso, ele já não precisava mais de respirador, ele só usava uma sondinha na boca para alimentar, ele já estava com mais de 40 dias e era só ganhar peso para ir embora para casa. Mas, de repente, ele pega uma infecção e entre tantos bebês que estavam lá no CTI, inclusive gêmeos, 2 menininhos que nasceram um dia depois dele, mesmo tamanho, mesmas condições, eles não pegaram infecção, somente o meu menino. E o meu menino, ele tomava leite materno e esses gêmeos não tomavam. Essa mãe tinha 2 filhos, eu não tinha nenhum. E aquilo remoeu anos e remoe até hoje, sabe? Quando a gente fala na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, a gente às vezes pensa assim, a vontade de Deus é a melhor. Mas pra mim naquele momento, e até hoje não é. E não é coincidência ser hoje o dia, porque ontem eu não conseguia dormir, essa madrugada eu não conseguia dormir, e eu fui ver que dia que era hoje. E hoje é dia 29 de julho de 2026. E olha o que eu trouxe para vocês verem. Olha aqui. 29 de julho de 2010. Certidão de óbito. Arthur Felício Ferreira. Hoje, meu menino tem 16 anos que eu enterrei ele. E desde então minha vida não foi a mesma. Claro, tive outras alegrias. Deus me concebeu outros filhos que eu amo. Mas dizer que é fácil. Orar a oração do Pai Nosso e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é. Não é. E eu sei que eu não sou a única mãe que passou por isso. Não sou a única mãe que vai passar por isso. E eu imagino, a história de Jó. Como aquela mulher foi forte. Muitos enfatizam tanto a fé de Jó. Mas e aquela mulher que de repente que não tinha feito nada, estava na sua casa bem, tinha conquistado suas coisas ao lado do seu marido, tinha uma vida financeira estável, tinha vários filhos e de repente ela perdeu tudo que eles conquistaram. De repente foi vindo uma notícia atrás da outra que um filho morreu, outro filho morreu, até que todos os filhos morreram. E depois o seu marido, aquele que estava ali do seu lado orando o tempo todo,
cheio de feridas no corpo. E as feridas dele eram tão grandes e tão fédidas que muitos não conseguiam chegar perto dele e ele se coçava com um caco de telha. Imagina essa mulher. O que essa mulher não passou? Mas um dia ela diz pra ele: Jó, chega. Você acha que seria fácil pra ela ser viúva? Sem nada, sem filhos? Mas ela não aguentava mais ver o seu marido se coçar, sofrer, gemer. Ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Então, Jó, como a maioria dos homens, né, quer mais nada para a razão e não tanto pela emoção como nós mulheres. Ele disse: mulher, falas como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Mas para um homem perder um filho pode ser sofrido, mas para uma mãe não é. Tanto que Deus diz que o amor que mais se assemelha ao dele é o de uma mãe. E mesmo que se uma mãe, e hoje em dia a gente vê muitas mães, né, que não se lembram dos filhos, ele jamais se esqueceria de nós. Então, eu não vou mentir para vocês, ainda é difícil para mim. E Deus escolheu logo hoje para eu poder falar sobre isso. Mas eu quero dizer que mesmo depois de 16 anos, a oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade, ainda dói. Mas o que podemos fazer? O que podemos mudar? Nada. E temos que aceitar. Porque, como Jó diz, Deus deu, Deus tirou. Mas um dia, eu creio que as respostas virão. E em meio à dor, há também momentos de alegrias nessa vida que Deus nos dá. O sol ainda não nasceu, eu estou aqui debaixo, perto de uma quadra, né? Aí, ali embaixo, onde que eu oro com vocês, mas ele está muito escuro. E eu digo o seguinte: nesse mundo teremos mais momento de tristeza do que de alegria. Então, vamos viver os momentos de alegria com toda intensidade, com todo o coração, porque o que temos nessa vida são momentos. Infelizmente, a felicidade completa, a gente aqui nesse mundo a gente não tem, e a gente nunca terá. Mas temos a promessa de que um dia, se nos prepararmos, nós iremos para um lugar onde a felicidade é eterna, onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, nem dor, nem pranto. Então, amanhã vamos falar sobre esse lugar. Um abraço a todos.